em seus lares o programa Quarta Dimensão, na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 19 de fevereiro de 2016, 17 horas. Pontualidade inglesa. A Bíblia nos revela algo espantoso sobre o filho de Noé, que se chamava Sem, que foi tronco da família ou da raça dos semitas. Ele atingira a idade de 100 anos quando gerou o filho Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Gênesis 11, versículo 10. Com esta idade, gerar filhos. Mas a nossa perplexidade não se esgota com esta notícia, não. O verso seguinte nos conta que Sem ainda viveu 500 anos e continuou gerando filhos e filhas. Está lá na Bíblia. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença sempre bem-vinda dos nossos amigos Stefano e João Luiz. Com eles na técnica. Temos a certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: ciclos mudam longevidade. Todos os tempos da vida de Matusalém foram 969 anos. O homem mais velho da terra. Gênesis 5, versículo 27. Em nossos tempos, a expectativa é menor. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Isaías 65, versículo 20, está escrito. Eu fiz isto, meus caros, para provocar alguém. E este alguém já se manifestou. Parado, Getúlio, grita o Crispim dos Anjos. Raríssimos alcançam o centenário. O registro no Gênesis aponta o mundo antigo. Onde você arrumou alguém de 100 anos ainda jovem? Meu caro Crispim, veja que o livro de Isaías se refere à longevidade posterior ao juízo final, onde nós seremos julgados. Portanto, isto está se referindo a nós, de certa forma. A promessa de Isaías aponta eventos da nossa geração, porque nós não vamos terminar, não. Nós vamos, depois do juízo final, nós vamos continuar reencarnando na Terra. Terra diferente, terra promovida. Veja que nós somos como uma folha de alface no meio de um sanduíche, esmagados entre 2 ciclos. O ser humano do século XXI, com os seus 80 anos de média de vida, não passa de uma folha ao vento. As neuroses consolidaram fraquezas congênitas. Nós nos encontramos entalados entre Matusalém e os futuros herdeiros da nova terra e do novo céu. Nós somos frutos daquela serpente enrodilhada naquela árvore, na árvore do Éden. Se os patriarcas viveram além de 900 anos, por que tão raros hoje em dia alcançam os 90? E mais
e poucos mais ainda alcançam os 100. Em meados do século XX, foi instalado um laboratório no alto da montanha, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Este laboratório teve a direção do Dr. Henry Schroeder e intensificaram-se pesquisas sobre velha suspeita, o envenenamento do nosso corpo. Envenenamento do nosso corpo através de metais que nós bebemos e aspiramos. Veja só. O fato, meus caros, é que nós precisamos desses metais. Mas o grande problema se encontra na dosagem. Nós precisamos, mas precisamos em doses certas. O cobre exemplifica. Ele é imprescindível para a formação do nosso sangue. Em excesso, porém, o cobre torna-se venenoso. O chumbo produz a cólica dos pintores, consequência da aspiração de substância existente dentro das tintas. Numa plantação de pêssegos, as árvores eram pequenas e os frutos de qualidade inferior. O proprietário, aleatoriamente, colocou cerca galvanizada para esconder os pêssegos, para proteger os pêssegos. E sem ele compreender por quê, viu as árvores tornarem-se mais fortes e mais produtivas. O zinco canalizado pelas chuvas era o elemento que faltava naquele pomar. Afirma Ratcliffe que 30 gramas de cobalto podem manter 100 carneiros sadios durante 12 meses. Pode. É o lado benéfico do veneno. O excesso, porém, pode causar a morte. Ficamos então no balanço entre o mais e o menos. Com o crescimento da produção de automóveis, a gasolina tornou-se vilã. Pedestres nas calçadas e motoristas dentro dos carros, o chumbo dos escapamentos atinge a todos por igual. Despejam-se toneladas de metal no meio ambiente. Isto ocasionando mais mortes do que as próprias guerras. Em regiões inóspitas da África, onde não é possível nem quase viver, aqueles que vivem lá não são vitimados por pressão alta. De certa forma, meus amigos, o encurtamento da vida está ligado aos desregramentos da nossa vida. Controles remotos para aparelhos eletrônicos impedem que nossos corpos façam exercícios. É tudo na base de coisa facilitada. Um executivo que eu conheci, de uma empresa curitibana, trabalhava sentado durante a semana inteira, sentado na sua escrivaninha, fazendo cálculos. No almoço, traziam para ele um sanduíche que colocavam na sua mesa. No domingo, o controle remoto abria a porta da garagem e ele saía de carro para trazer o jornal da banca. A banca ficava no mesmo quarteirão. Vale dizer que aquele moço terminou com as pernas entrevadas.
Nós abusamos da tecnologia em detrimento da saúde. O nosso meio ambiente se parece com aqueles bonecos de Judas que são malhados no sábado da aleluia. O meio ambiente não suporta o sofrimento que o homem causa à natureza. O progresso a qualquer custo vem destruindo placas de aviso. Não fume, adverte o conselheiro preocupado. Verdadeira multidão continua fumando. Não beba além da conta, beba com moderação. E a indústria de bebidas continua como campeã de vendas. Não fique grudado no computador, ofereça a chance de exercitar seu corpo. Todas essas cautelas em proveito da saúde têm sido ignoradas. Fuja das drogas. É o grito angustiado das mães, principalmente das mães. Apesar das consequências, nunca houve tantos dependentes em nosso planeta. É a mesma serpente rastejante do Éden, dando conselho. Podem comer frutos proibidos, podem beber, podem fumar, podem abusar de entorpecentes. Numa sociedade moderna, o vício é apenas uma excentricidade. É chique no último, como diz aquela canção. Chique no último. Exclamam comadres em chás beneficentes. E a propaganda na mídia confirma tudo. Pregadores atribuem tudo ao poder da serpente. Opa! Vocês falaram da serpente, meus caros pregadores? Vocês nunca leram as últimas linhas do Evangelho de Mateus? Todo o poder me foi entregue na terra e no céu. Palavras de Jesus em Mateus 28, versículo 18. Se o Cristo recebeu todo o poder, evidentemente não sobrou poder para este monstrengo que a teologia criou. Aqueles que apontam Satanás poderoso terão que escrever uma nova Bíblia, porque nesta Bíblia o poder único é de Deus e do seu Cristo. O que significa o vocábulo todo? Qualquer criança já aprendeu que o vocábulo todo significa 100% de alguma coisa. Aquela serpente do Éden que manteve diálogo com Adão e Eva é a própria inteligência. Aqui que está o segredo. É a inteligência do casal sugerindo o prazer antes do dever. Nós temos dois anjos dentro de nós, o anjo bom e o anjo mau, cada um deles procurando prevalecer. E nesse prevalecer, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site, que por sinal já está na telinha, por gentileza do Stefan, a quem agradecemos. E não esqueçam das 41 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. É só acessar YouTube, Rede TVM, Quarta Dimensão, e logo surgem quadros com os assuntos que vocês escolherão. E agora a continuação do tema. Ciclos mudam longevidade.
no começo do quarto evangelho, fala-se que o Cristo é a luz que ilumina todo homem. João capítulo 1, versículo 9. Este é o anjo bom que está dentro de nós. E o próprio evangelho nos fala de Jesus apontando Satanás em Pedro. Vá para trás, Satanás. Jesus se dirigindo a Pedro. Este é o anjo mau, que esteve em Pedro naquele dia e também está dentro de nós, quando nós emitimos maus pensamentos. Bastou você pensar alguma coisa contra alguém para prejudicar alguém e imediatamente você se transforma no anjo mau. Não existe uma entidade autônoma criada para o mal. Isto aí, meus amigos, você já pensou Deus fazer alguém para viver eternamente odiando os outros? Porque o amor é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Quando o sujeito ama, ele só pode estar feliz. Quando o sujeito tem raiva de alguém, ele só pode estar infeliz. Não existe uma entidade autônoma criada para o mal, porque isso seria um contrassenso, uma coisa ilógica, uma invenção ardilosa para perpetuar o medo, para assustar os outros. Fica claro que o ser humano é, ao mesmo tempo, escuridão e luz. Luz porque ele tem Deus dentro dele. E escuridão porque ele é ignorante. Enquanto nós formos ignorantes, nós continuaremos pensando no mal. Porque nós, por mais que tenhamos lustre de alguma inteligência, lá num cantinho escondido da personalidade, lá está a maldade se manifestando. É só abrir um pouco a trincheira e a coisa pega fogo. Fica claro que o ser humano é ao mesmo tempo, então, escuridão e luz. Dotados de livre-arbítrio, nós poderemos utilizar este poder na linha do bem. O poder de Deus que está em nós. Mas podemos também utilizar na linha do mal. Porque Deus é o criador de tudo. Deus criou todas as coisas que estão acessíveis a nós, foram criadas por Deus. A sementeira é totalmente livre. Se nós emitirmos um pensamento de inveja ou um pensamento de rancor contra alguém, este pensamento vai produzir algum mal. Mas este pensamento nos foi colocado na nossa mente pelo nosso Deus, porque Ele é o único poder. É inegável que a inteligência egoísta do ser humano tem produzido coisas maravilhosas, facilitando a nossa vida. Todos os bens de consumo nasceram da inteligência. Através deles, porém, usuários displicentes sofrem efeitos colaterais. Então, os benefícios se transformam em malefícios. Existem pessoas por aí de Bíblia na mão, atribuindo todas as contrariedades a Satanás. O mito está agonizante, mas eles tentam ressuscitá-lo a qualquer custo. Pelo medo é mais fácil de dominar o povo. Eu escuto pregadores citarem com maior frequência o nome do maligno do que o próprio nome de Jesus. O sujeito tem dor de cabeça, é culpa de Satanás. Dor de barriga, dor no fígado, tudo é culpa dele. Meus amigos, uma coisa é certa. Ou esta gente não conhece Bíblia, ou eles tentam jogar areia nos nossos olhos. No Velho Testamento, palavras do próprio Jeová contrariam esta ingerência de um outro Deus. Porque
Se o sujeito tem poder, aquele maligno lá tem poder, ele é um Deus, é o Deus do inferno. Diz o texto lá no Velho Testamento: eu faço a luz e crio as trevas. Eu produzo o mal e a paz. Eu sou o Senhor que crio todas estas coisas. Isaías 45, versículo 7. Vocês aí que jogam todos os males sobre o maligno, percebam que Jeová se declarou criador do mal. Deus criou também o mal. E isso disse Deus pela mediunidade do profeta Isaías: eu crio o mal. Aliás, não poderia ser diferente. Se Deus e o seu Cristo detêm todo o poder, também o mal teria que ser criação deles, porque não existe ninguém que possa fazer alguma coisa sem ter poder. E o Deus e o Cristo é o único poder. Eles são os únicos poderes na Terra. Eles dividem entre eles o poder total. Se algo pudesse existir fora do controle de Deus, Deus deixaria de ser todo-poderoso. Ele seria parcialmente poderoso. Alguém estaria exercendo um governo paralelo. Deus não teria todos os poderes, como diz a Bíblia. Não existe, portanto, um Deus do céu e um Deus do inferno. Isto é doutrina antibíblica. Só Deus tem poder para distribuir bênçãos e permitir maldições. Porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o mal também. A própria crucificação de Jesus foi um ato da vontade divina, não teve interferência de maligno nenhum. A história de Pilatos lavando as mãos, posando de manda-chuva, é pura bravata de terráqueo iludido. Antes de Tibério nomeá-lo como governador, Pilatos já fora indicado por Deus. O Evangelho é prova disso. Vejam o que disse Pilatos: eu tenho poder para te crucificar e para te libertar, disse Pilatos a Jesus. E Jesus retrucou na hora: não terias este poder se do céu não te fosse concedido. Percebam, meus amigos, a riqueza das entrelinhas. O poder de julgar de Pilatos nascera em Deus. Não adianta teimar. Só Deus e o seu Cristo têm poder. Este maligno da teologia, feito para praticar o mal a eternidade toda, isto aí é tudo enganação. Se alguém se torna prefeito, governador ou presidente, este poder lhe foi concedido por Deus. Se ele procede mal, ele vai se haver. Mas ele recebeu o poder do Pai Celestial. Ele recebeu o poder de Deus, porque Deus é o único que distribui alguma coisa. Ele tem poder para distribuir tudo. Nada se corporifica fora da raiz divina. Os professores, os pais, os sacerdotes de todas as igrejas, não é um sacerdote dessa ou daquela, não. Todos eles são depositários da unção divina. Eles receberam poder divino. Nossos próprios corpos estão eretos porque Deus quer. Temporariamente, esses corpos ficam sob nossa custódia. Ninguém se julgue proprietário deles, todavia, porque tudo pertence a Deus. O Senhor empresta ferramentas. Se eu sofro, o meu sofrimento vem do alto, com algum propósito. Se eu gozo as alegrias da vida, essa satisfação se cumpre pela vontade do Altíssimo. Eu é que fiz a terra, afirma Jeová. Quem criou o homem fui eu.
Eu o suscitei para fazer justiça e dirigirei todos os seus caminhos. Isaías 45, versículos 12 e 13. Ninguém pode fugir aos olhos de Deus, porque Deus nos segue. Aqui neste ponto uma luz se acende e nós entendemos. Essas palavras, eu o suscitarei para fazer justiça, mostram a razão pela qual Deus nos empresta parte do seu poder. Ele nos empresta para que nós um dia entendamos e façamos com este poder nas mãos, façamos com que a justiça se cumpra. A razão para vivermos em corpo físico é o aprendizado da justiça. Percebam a revelação das entrelinhas. É o próprio Deus falando. A missão primordial dos humanos é o aprendizado da justiça. Eu os suscitei para fazer justiça. Vejam vocês que ser justo é dividir o pão. Ser justo é fazer aos outros o que nós almejamos que os outros nos façam. Ser justo é não cobiçar o que não nos pertence. Para este aprendizado, Deus nos emprestou parcela do seu poder na forma de corpo, de família, de inteligência, de saúde. Como espíritos, nós não poderíamos ser testados. Precisamos de corpo em cada reencarnação, porque é o corpo que tem apetites, e são os apetites nossos exagerados que nos testam. É o corpo que necessita casa para morar e carro para viajar. É o corpo que sofre o assédio dos hormônios da sensualidade. Sem corpo, o rei Davi não teria provocado a morte de Urias para ficar com sua mulher. Espírito não é vulnerável ao assédio do sexo. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. A Bíblia diz: a sabedoria se encontra com os idosos, pois o entendimento é subproduto da longevidade. Jó 12, verso 12. Mais uma vez se confirma na Bíblia o que nós temos repetido. É necessário tempo para aprender. Quanto mais vivemos, maiores serão as experiências. Percebam que a Bíblia é clara. O entendimento é subproduto da longevidade. Ninguém aprende as coisas num dia só. E depois desse pinguinho de doutrina, o nosso tema: ciclos mudam longevidade. O propósito das vidas sucessivas é repetir a lição até aprender. E o aprendizado só é completado quando vestimos um corpo. Porque o espírito não precisa de nada. O espírito de Pilatos, por exemplo, tardou para entender que foi covarde. Ele teve que voltar diversas vezes até aprender que pisara na bola. Demorou bastante para se conscientizar disto naquela sexta-feira. Ele era juiz e o seu julgamento foi vergonhoso. Todos nós, como Pilatos, teremos que repetir a lição. Herdamos o poder da inteligência para discernir o certo do errado. A serpente, que é a nossa inteligência,
continua teimando em rastejar. Semelhante à mula empacada, ela resiste em tornar-se uma serpente vertical, esboçada pelo Cristo. Ela não quer ficar nas alturas, ela quer ficar no pó. Vejam que Jesus disse: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça. Palavras de Jesus em João 3, versículo 14. Porque a serpente está no chão, mas o destino da serpente é subir às alturas. Conforme lá no deserto, aquela serpente curava a picada da serpente maldosa que feria os israelitas. E aqui se explica por que nós perdemos a longevidade. Por quê? Porque nossa inteligência prefere comer o pó na horizontal. Ela não quer se adaptar à verticalidade do espírito. A serpente rastejante morde e fere. A serpente rastejante é responsável pelas enfermidades que maltratam os seres humanos. Deus nos emprestou o poder da inteligência e, de repente, pelo uso indevido desta inteligência, nós estamos sendo prejudicados. Embora reconheçamos o contraditório, diremos que a nossa inteligência rastejante é a causa de todos os males, porque a inteligência produz coisas que fazem mal. A inteligência egoísta, serpente do Éden, aquela mesma serpente, realiza maravilhas, mas multiplica problemas. Ela dá com uma das mãos e arranca com a outra. A inteligência egoísta não respeita o meio ambiente e se torna responsável pelo clima da terra inteira, cada vez mais destruidor. Doenças dolorosas nascem deste conflito nosso com a natureza. São frutos da nossa leviandade em matéria de pensar e de agir. O Pai Celestial entregou aos nossos antepassados um corpo saudável. Os patriarcas da Bíblia viviam mais de 900 anos. Poucos de nós chegam aos 90. Menos ainda alcançam os 100. Encurtamos 10 vezes o poder da vida que Deus nos emprestou. Extraímos minérios preciosos do centro da terra, mergulhamos no fundo dos mares. Naves e foguetes estão perfilados no rumo das estrelas. No fundo, porém, o ser humano já está reconhecendo que fracassou no dever de casa. Ele perdeu a longevidade que Deus lhe concedeu lá nos primórdios. Perdeu a saúde. A inteligência horizontal, esta serpente rastejante, que é a nossa inteligência egoísta, multiplica problemas, mas não resolve, porque ela não tem soluções. A economia do mundo está a zero, está lutando para sobreviver. Por quê? Porque o homem não sabe definir aquela inteligência mais alta, a inteligência da estrela d'alva. É tão esmaecida essa primeira inteligência. E a segunda inteligência é a do sol do meio-dia que clareia tudo, explode em claridade. É essa inteligência que nós deveríamos encontrar para resolver os problemas do mundo, que serão solvidos a seu tempo pela intervenção divina, depois que nós nos tornarmos pelo menos um pouco melhores.
Minha mãe, na sua simplicidade, ela repetia uma frase bastante pertinente. Ela dizia assim: o maligno ensina a fazer, dizia ela, mas não ensina a esconder. E lá vinha a vara de marmelo em nossas pernas, porque nós fazíamos as coisas, tentávamos esconder. Quer dizer que o tentador ajuda a fazer o mal, porém na hora de esconder ele não está nem aí, ele deixa que o sujeito se esborrache. Percebam o quanto a frase da minha mãe era pertinente. A inteligência descobriu os segredos da energia nuclear, mas não encontra a solução para os efeitos colaterais. Os grandes da Terra estão se batendo para encontrar escoamento para o lixo atômico. Para quem acredita que o maligno representa a inteligência egoísta, esta frase de mamãe é reveladora. Todos os males surgiram desta caixa preta, onde cavalos de Troia foram construídos para iludir a sede de progresso da humanidade. Evolução sem Deus, meus caros, é retrocesso. A magia das máquinas terminou numa poluição insuportável, incontrolável. A natureza foi envenenada e o veneno entrou pela nossa boca, pelo nosso nariz, pela nossa epiderme. A perspectiva de energia nuclear barata tropeçou em toneladas de lixo atômico. A agricultura cresceu na base de agrotóxicos. Até caixas d'água são fabricadas com materiais cancerígenos. O Dr. Claire Patterson escreveu numa revista médica: os sinistros problemas de poluição, muito em breve, suplantarão questões fundamentais, como a possibilidade de uma guerra nuclear. É tão grande a poluição que ele acha que é pior que uma guerra nuclear. Jamais o nosso mundo atravessou o período mais problemático do que este da nossa geração. Se nos alimentarmos, ingerimos venenos. Se não nos alimentarmos, morreremos desnutridos. Se ficarmos, o bicho come. Se corrermos, o bicho pega, como diz o povo. As alternativas, meus caros, vão se tornando escassas. Atrás do progresso escondidinho, ergueu-se um fantasma chamado insalubre. O monstro saiu agressivamente do seu habitat e todos estamos assustados. Que é isto, meu Deus? O progresso científico e tecnológico facilitou a vida, mas ao mesmo tempo carregou o veneno para as nossas mesas. Eu já disse e vou repetir, em regiões da África, ainda não contaminadas pelo estilo sofisticado de viver, a pressão alta é desconhecida. Eu sei que muita gente está confusa e sem rumos. Pessoas inseguras estão procurando santos em todos os altares, investindo na longevidade. É difícil ter saúde numa época de tanta turbulência, dizem elas. Tudo nos leva a concluir que a nossa geração não está acreditando nas promessas de Deus e do seu Cristo. Ninguém esqueça que todos somos filhos do Altíssimo, independente da nossa religião. Eu insisto que Deus deseja nos ajudar e tem dado provas desse querer. Deus nunca foi padrasto, Deus é pai. Sendo Ele o nosso Criador, uma parcela da divindade se ligou a nós e faz parte da herança. O nosso espírito, meus amigos, é centelha divina que generosamente Deus disponibiliza no exato momento em que fomos criados. E neste criados vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido, meus caros. Na próxima sexta-feira, 26 de fevereiro, focalizaremos o tema: a aurora não será detida. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: ciclos mudam longevidade. O quarto evangelho qualifica a centelha divina pelo vocábulo luz e a distribui para todos os viventes, sem exceções. A luz do Cristo ilumina todo homem que vem a este mundo. João, capítulo 1, verso 9. Agora percebam o desabafo do profeta Isaías. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Na sombra da sua mão, me escondeu. Isaías 49, versículos 1 e 2. Somos alcançados pela sensação de profunda intimidade quando apreciamos as relações entre Isaías e Jeová. Vale prestarmos atenção sobre as últimas palavras do texto. Na sombra de sua mão me escondeu. Imaginem a cena repleta de ternura e vocês concordarão comigo. Deus deseja nos ajudar. A figura de alguém chamado Jeová esconde nas mãos um pequenino ser humano. Quem esconde alguém entre os dedos, com certeza, deseja defendê-lo. Imagens poéticas da nossa Bíblia, meus amigos. Símbolos nos revelam a grandeza do nosso Pai Celestial e o extremo desvelo de sua proteção. Como filhote de passarinho, apareciam apenas os olhos do profeta Isaías, enormes e assustados. Eis um quadro enternecido que nos desperta uma enorme esperança. Aquele Criador imensurável que não tinha competidores em matéria de força, Jeová detinha todo o poder do universo. O salmista já dissera: uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi, todo o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11. E aquele Deus, sem forma e sem tamanho, acariciava o profeta em suas mãos. E aquele gigante, meus caros, era o Deus dos céus, o Criador de todos os planetas. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, verso 25, nos revela que não há acepção de pessoas por parte de Deus. Ele nos enxerga a todos do mesmo tamanho. Nossa esperança cresce pelo registro do evento alvissareiro. O gesto carinhoso que acalentou Isaías alcançará todos nós, porque o Pai Celestial não discrimina seus filhos. No tempo certo, todos serão agraciados com o mesmo desvelo e o mesmo carinho. Também os outros filhos se esconderão nas palmas das mãos do Pai, e Ele os esconderá. Ele nos levantará da horizontalidade do pó no rumo da verticalidade dos céus.
Durante toda esta nossa palestra, mencionamos venenos que encurtam nossas vidas, venenos que nos chegam pelo ar, pela água e pelo alimento. É inegável que nós fazemos parte de uma geração marcada. Curiosamente, meus amigos, vejam que maravilha. Um pouco antes de retornar ao sétimo céu, Jesus disse aos apóstolos: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se tomarem veneno, o veneno não lhes fará mal. Marcos 16, versículos 17 e 18. Jesus previu, em futuro distante, geração marcada como nenhuma outra, a nossa geração. O mestre vislumbrou o crescimento da poluição e o consumo indiscriminado de substâncias venenosas. O nosso rabi enxergou a inteligência do homem aprisionada em suas próprias armadilhas. Compadecido, ele nos forneceu a crença como antídoto contra o veneno. Se tomarem veneno, o veneno não lhes fará mal, disse Jesus. Antes de retornar ao sétimo céu, ele tornou disponível em nosso favor o remédio perfeito. Quem crer, com certeza será salvo de todas as armadilhas de nosso tempo. Quem crer vai superar os desafios do século XXI. São palavras de Jesus e, portanto, indiscutíveis. Alexis Carrel, o grande cientista, fez uma pesquisa e concluiu que alguns internados em hospitais se recuperavam com inexplicável rapidez. Ele foi investigar e a conclusão apontou criaturas praticantes da oração. Muitos médicos já estão reconhecendo isto. A fé é essencial na cura de todos os males. A crença desenvolve misteriosas imunidades. Aparece diferencial entre aquele que acredita e aquele que é descrente. Aparece remédio desconhecido, uma vacina invisível. Algo sem nome, sem forma, se torna panaceia e o corpo se restabelece com a rapidez de relâmpago. Essa é a grande verdade que deveria ser difundida com muito maior empenho. O livro Atos dos Apóstolos descreve cena pertinente ocorrida com Paulo de Tarso. Quando Paulo lançava gravetos no fogo, uma serpente picou sua mão. Opa! Todos se agitaram, atribuindo o fato a um castigo de Deus. Paulo, todavia, sacudindo a víbora que grudara em sua mão, lançou-a sobre o fogo, e Paulo não sofreu nada. Atos 28, versículos 3 a 6. Confirmando as palavras de Jesus, o apóstolo Paulo escapou ileso daquela picada mortífera e daquele veneno. Aqueles que creem manusearão serpentes, e se tornarem veneno, o veneno não lhes fará o mal, como diz o Evangelho. Nesse século de tantos inimigos ocultos, valerá a pena meditarmos sobre essas palavras do Cristo. Nunca como agora as criaturas humanas estiveram tão contaminadas e tão vulneráveis ao assédio do mal. Vale a pena anotarem o antídoto nos seus lembretes. Oração e fé são remédios perfeitos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja
o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016, a palestra terá o título A Aurora não será detida. E só nos resta agradecer a todos e desejar tudo o que for de melhor para cada um dos nossos telespectadores e para o mundo inteiro. Para todos aqueles que necessitam de saúde, de paz, de harmonia, de prosperidade, de saúde, tudo de bom. Mas acima de tudo, meus caros, o mais importante é carregar amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite. Tudo bem?